Estimados alunos, caros ouvintes, hoje vou-vos falar de energia. Há uma estratégia muitíssimo importante para vocês poderem cristalizar e manifestar no mundo físico as realidades que querem e criam com a vossa visualização criadora, com a vossa concentração e controlando as vossas emoções que criam nos planos superiores. Para manifestar mais depressa, há um pequeno truque. Truque esse que não é ensinado em lado nenhum. Nós já falamos sobre ele numa das conferências, quando vos falamos da energização dos vossos pensamentos. Porém, há algo que vamos denominar ponto de ancoragem físico. E isso exatamente é o quê? É um ponto energético que vocês vão aprender a criar, que será a âncora para a manifestação. Como vos tenho explicado, vocês necessitam de ganhar uma base subconsciente de crenças que seja forte e absolutamente compatível com tudo aquilo que estão a aprender e a realizar. Vou-vos ensinar algo que não vi em lado nenhum e que não existe na internet. Certamente que se interessam por estes temas também já ouviram falar da aura humana. No YouTube existem variadíssimos vídeos que dizem: veja a aura em 5 minutos. E aquilo até é giro. Eles colocam-vos em frente a uma parede branca, vocês esticam as mãos, vão mexendo devagarinho, desfocam a visão e ali parece algo como uma névoa, como uma luz à volta do vosso corpo, do corpo da pessoa para que estiverem a olhar. Há uns tutoriais um pouco mais complexos que vos dizem para pôr as mãos, uma mão em frente à outra, com os dedos em frente uns aos outros e depois vão afastando e aquilo fica como uma espécie de luz para trás. Todos estes truques têm algo em comum. Uma parede branca por trás e deixar a visão ficar medianamente desfocada. E é engraçado. De facto, parece verem ali algo à volta. Pois é. Lamento dar-vos más notícias. Em nenhum momento que vocês tenham feito esses exercícios, vocês viram a aura humana. Esse é um fenómeno, uma ilusão óptica chamada after image, produzida pelos cones e pelos bastonetes da retina óptica, a membrana que vos permite a visão e se encontra no fundo dos olhos. Lamento informar-vos, eu já ensinei a algumas pessoas sobre este facto. Expliquei, alertei-os, isso não é a aura. E as pessoas contradisseram, coitadas, queriam tanto acreditar que achavam que eu estava errado. Então eu disse-lhes para fazerem o seguinte, para fazerem o mesmo, mas com um manequim. Muitas lojas de roupa têm paredes brancas. E eu disse, é fácil. Posicione-se, veja uma parede branca onde tenha um manequim à frente e execute a mesma técnica. Coitadas das pessoas. Viram a aura do manequim. O boneco de plástico com uma roupita em cima também tinha aura. Alguns deles chegaram a pedir nas lojas, porque, como sabem, muitos manequins têm mãos que se encaixam para modificar, se tinham mãos de manequim. E tinham. Há sempre para substituir-se parte. E fizeram a mesma experiência com as mãos, que a Anne Brennan explica no livro Mãos de Luz. Fizeram com as mãos do manequim, ou seja, com as suas mãos, seguraram a mão do manequim, aquilo tem um pino, seguraram as mãos do manequim e fizeram. E nos dedos do manequim, lá aparecia a tal aura. Epá, as pessoas, coitadas, ficaram muitíssimo desgostosas. Porque alguém lhes tinha dito que de facto aquilo não era aura humana. Toda a gente sabe que a aura humana e a aura é algo
que pertence somente aos seres vivos, às entidades vivas. Pensar que um manequim tem aura é disparatado. Se vocês querem ver uma aura com cores e tudo, façam o mesmo truque e ponham uma caixa vermelho berrante. E vocês vão ver aquele fumo, aquela espécie de nebulosidade, como vem à volta da pessoa, e eu até já vos adivinho a cor. A aura da caixa vermelha vai ser um tom azul esverdeado, o ciano. Porque é contra a cor do vermelho e porque isso é um fenómeno óptico. E vocês não estão a ver aura coisa nenhuma porque as auras não têm essas cores, estão mantidas e muito mais. As auras pertencem aos seres vivos. Uma caixa não tem uma aura. E se uma caixa tiver uma aura, cuidado que tem ali alguma coisa que não é a caixa. Qualquer caixa. Uma folha de papel. Seja o que for. Se vocês olharem da mesma forma que vos é ensinado na internet, vocês vão ver que os objetos também têm aura. E não, os objetos não têm aura. Simplesmente é uma ilusão óptica. Vocês não estão a ver aura. A aura humana é constituída por energia, por um campo sutil. E eu vou-vos ensinar como é que vocês realmente veem a aura humana. Naturalmente que o ideal seria abrirem a clarividência e aí vão ver os chakras e tudo isso. Eu explico isso no curso de Ciências Ocultas. Como é que vocês praticam e chegam a esses níveis. Naturalmente que isso obriga a uma dedicação que esta suposta lei da atração não dá a ninguém. Eles dão-vos um método que não é totalmente disparatado, mas não vos dão ferramentas para o conseguirem executar. Ora bom, vocês querem aprender a ver a energia humana? Eu faço mais. Vou-vos ensinar a ver a aura da vossa mão de verdade. E vou-vos ensinar a criar uma bola energética e a vê-la. E não vão necessitar de a criar com tanto poder como eu as crio para que elas fiquem visíveis e fotografáveis. Isso exige muito treino. Eu digo isto nas minhas workshops, era algo que eu costumava fazer. Vão fazer o seguinte. A aura humana não se vê ante um fundo branco, porque ela brilha. E se ela brilha porque é energia e brilha, ela precisa de um fundo escuro. O melhor fundo escuro é o seguinte. Para não construírem com uma caixa uma câmara de visualização, que é o mais correto, e aí espantar-se-iam com aquilo que iriam ver, vão fazer só o seguinte. Podem fazê-lo agora mesmo, no fim da conferência. Vão a um corredor. Abram a porta de um quarto, seja o que for, que seja relativamente profundo e escuro. O importante é que o quarto não fique iluminado com a luz do corredor. Não fique muito iluminado. Que o fundo do quarto esteja escuro. Vocês abrem a porta, acendem bem as luzes do corredor. O corredor tem que estar iluminado. Mas o quarto tem que estar completamente escuro. Portanto, isto melhor é fazer à noite, a menos que tenham um bom sistema de isolamento de luz. Vocês vão se colocar de tal maneira que tenham luz incidindo nas vossas mãos, mas que o fundo seja o escuro do quarto. Ou seja, vão estar posicionados de forma a que, olhando para as vossas mãos, como o fundo esteja à porta de entrada no quarto aberta, como é óbvio, e a escuridão do quarto por trás. Consigam isto. Colocam as mãos à luz e vão olhar para elas. Não têm que desfocar. Simplesmente olhem e mantenham os vossos olhos a olhar para os vossos dedos. Podem mexer ligeiramente se quiserem. Concentrem a vossa atenção e, se quiserem antes, carregam um bocadinho com o dedo no meio dos vossos olhos, um bocadinho acima, naquilo que vulgarmente se chama o terceiro olho. Façam isso, ajuda. Observem as vossas mãos e vão-se aperceber de um brilho subtil, mas distinto, que brilha por cima do fundo escuro, porque está a ser iluminado pela luz e a aura humana reage à luz, brilha mais.
No fundo escuro, vocês vão observar, sem dificuldade nenhuma, vão observar uma luz sutil que está à volta de todo o vosso corpo. Isso é a aura humana. Não há nenhuma explicação médica, e acreditem que eu sei o que estou a dizer, para isto que vocês estão a ver. Porque a after image não brilha. Uma after image, ou depois de imagem, é aquilo que acontece quando vocês olham para o sol e fecham os olhos, ou para uma lâmpada brilhante e fecham os olhos. E fica ao inverso. Fica aquele ponto escuro onde antes estava o sol a brilhar. Isso é um fenómeno óptico. O que vocês estão a ver não é um fenómeno óptico. Mas para aqueles que ainda não estão convencidos, eu vou ensinar a formarem uma bola de energia. Vou colocar figuras no vídeo e vocês vão se colocar tal e qual se colocaram até agora. No corredor, vão colocar as mãos à frente dos vossos olhos, um pouquinho abaixo para ser mais confortável, em frente ao pescoço, é suficiente. E vão começar a respirar lenta e calmamente. Vão imaginar que do alto do universo desce uma coluna de luz branca até à vossa cabeça. Essa coluna é energia. A energia controla-se com a mente. E vos está a carregar. A luz entra pelo alto da cabeça e vai sair pelas palmas das mãos, que estarão apontadas uma para a outra. Aqueles que quiserem ser ambiciosos vão ler o último capítulo do curso de Ciências Ocultas. Como vocês sabem, os livros estão disponíveis gratuitamente para poderem baixar da internet. Na página de Facebook Haru Kahuti Anfiteatro Virtual, lá podem baixar os livros gratuitamente e vão aprender a sensibilizar as mãos e a energizá-las. Se o fizerem, é ainda mais fácil. O exercício é o seguinte: respiram calmamente, concentram-se na cabeça a receber luz e nas palmas das mãos a emitir. Vão visualizar que no meio das palmas das mãos se está a formar uma bola. E vocês vão sempre olhar para ali, para o meio das palmas das mãos. Mantenham os olhos e que essa bola fica ali, estável, muito estável, e que se está ali a formar, podem imaginar como uma espiral, e a energia a ficar mais densa. Continuem a fazer isso e a olhar. E vão começar a perceber uma espécie de fumo que se vai formar. As vossas mãos devem estar praticamente juntas, as pontas dos dedos, muito pertinho umas das outras, elas devem estar encurvadas como na figura, e muito pertinho, e ali no meio das vossas mãos, vocês vão notar que se forma uma espécie de nuvem. Façam isto, todos vão ver. Quando virem essa nuvem, ok, vão abrir as mãos devagarinho e vão ver que ela fica lá. Mantenham a visão, não a percam. No final, quando vocês já a virem, com uma mão devem absorvê-la, agarrá-la, juntar as mãos no mesmo sítio e permitir que a energia volte para o vosso corpo. Ok? Não virem a cabeça enquanto estão a fazer o exercício, senão perdem o momento em que ela se forma. Fixam o olhar e vão ver que se forma entre as mãos uma nuvem distinta. Se treinarem os exercícios do CCO, serão capazes de fazer isto, por exemplo, deitados na cama, absorvem energia, fazem o mesmo processo, e se o vosso teto for branco, vocês vão fazer a bola com o fundo branco como o teto. O teto será o fundo branco. O que é que vão ver? Não vão ver aquela luz branca que vos ensinam que é a aura. Isso pode acontecer automaticamente after image. Vocês vão ver algo muito curioso. Vai-se formar entre as vossas mãos algo muito semelhante àquelas ondas de calor que liberta, por exemplo, um forno quente, que liberta uma chama. O ar vai parecer que está ali a vibrar.
e vão ter a perfeita e nítida percepção, visão, vão ver que dentro do espaço das vossas mãos se formou algo. E há algo que é físico, algo que interfere com a vossa visão. Vão ver ali umas ondulações com um bocadinho mais de treino. Vão começar a perceber que ela começa a ficar mais opaca. Com muito mais treino, conseguem criá-las ao ponto de serem totalmente visíveis. E porquê é que eu ensino isto quando vos estou a falar da suposta lei da atração? Porque há algo que nunca vos explicaram. Vocês vão aprender a criar estas bolas e vão ligar estas bolas aos vossos desejos. Estas bolas têm existência no mundo físico e podem ser medidas com microvoltímetros. E aumenta o microvoltímetro, detecta imediatamente a bola. Isto chama-se um ponto de ancoragem. E eu, na próxima conferência, vou-vos ensinar como é que se utilizam estes pontos de ancoragem para manifestar mais depressa. Mas, neste momento, o conselho que eu vos dou é: apaguem o aparelho, vão para um corredor, tenham uma sala escura e façam isto agora mesmo. Para terem a certeza positiva e absoluta que a energia humana é um facto e que se controla através da mente. Isto é fundamental para que vocês passem de um estado de acreditar para um estado de saber. E é isso que vos fará materializar tudo aquilo que desejarem na vossa vida. Há graus e graus de materialização. Não acreditem que é tudo igual. Há pessoas que dizem que materializam $1 milhão em 3 dias. O que fizer isso ao pé de mim, eu dou-lhe outro. Mas senta-se num quarto de um hotel comigo e materializa-me $1 milhão em 3 dias. Eu dou-lhe outro, sem problema nenhum. Se a pessoa não quiser dinheiro, eu dou-lhe um objeto no mesmo valor. Isso são mentiras. Mas eu tenho que vos ensinar a lidar com a verdade. Quando eu me comprometi e aceitei este projeto de falar sobre a lei da atração, eu não vou permitir nenhuma mentira. Tudo o que vocês aprenderem aqui é verdade. Naturalmente que não vos dou todos os conhecimentos místicos, porque obrigariam a mais entrega da vossa parte, mas aquilo que eu vos ensinar funciona. Ok? Meus caros amigos, vá, que estão à espera. Vão lá ver as bolinhas de energia, vão lá ver as bolinhas de luz, criem-nas, façam-nas, porque isto é importantíssimo para vocês terem uma chave para a vossa manifestação e felicidade. Um bem-aja para todos, Deus vos abençoe.